E amém. Vamos lá. Hoje nós falaremos sobre o ciclo do pecado. E, de fato, qual o texto bíblico que fala sobre esse ciclo? Está em. Pode passar para mim, pastor? Está em Tiago 1,14. Ok? Se vocês estiverem com a Bíblia aí. O que diz Tiago 1,14? Tiago 1,14 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado. Grave essa palavra na sua mente aí, se você tiver papel e caneta, anote ela aí. Tentado ou tentação, tá? Pelo seu próprio mau desejo, sendo por estar arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Vamos lá. O que de fato, o ciclo do pecado é? Ele tem 4 estágios, e eu queria compartilhar esses estágios com você. Qual seriam esses estágios? A tentação, a sedução, o pecado e a morte. O texto bíblico ele diz isso. Quando a gente lê o texto bíblico, cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado é seduzido. Então esse desejo tem concebido e dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, na verdade, o pecado existe um ciclo para se completar. Ele começa na tentação, depois ele passa pela sedução, da sedução ele é concebido e há o pecado, e após o pecado, o fruto desse pecado é a morte. Qual seria esse primeiro estágio de fato? O primeiro estágio seria o estágio da tentação. E eu queria definir com vocês o que significa tentação. Definição de tentação significa o quê? Atração por causa proibida que pode levar alguém a cometer uma ação reprovável ou um pecado normalmente no sentido religioso, afastando de mim as tentações. A tentação, esse primeiro estágio do pecado, o que ele produz? Ou como ele é produzido? O primeiro estágio, a tentação, ele é produzido por quê? Pelos nossos maus desejos. Então, na verdade, é algo que já habita dentro de nós. Todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. E quando há essa destituição, há algo dentro de nós que é proveniente dessa natureza caída, dessa natureza adâmica, dessa natureza pecaminosa, ok? Então, todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. E, de fato, como que esse pecado ele foi remido ou lavado? Através da morte de Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Então, houve redenção, ok? E de fato, de quem que essa culpa dessa tentação? Se a habitação da maldade está dentro de nós, essa culpa dessa tentação, ela é de quem? Essa culpa é nossa. Essa culpa é nossa. Só que muitas das vezes, o que de fato nós fazemos? O que de fato nós fazemos? A próxima, pastor. O que de fato nós fazemos? Nós entregamos ou transferimos essa responsabilidade para outra pessoa. Você já viu que, às vezes, pessoas se perdem nos vícios sexuais, como a pornografia,
a masturbação, as imoralidades sexuais, a impureza. O que seria impureza? Os maus pensamentos, os pensamentos sexuais. E aí as pessoas falam assim: ah, a culpa não é minha, a culpa é do meu parceiro que não está mantendo relações comigo, a culpa é das brigas que está acontecendo dentro de casa. A dificuldade financeira ela aconteceu porque, de fato, eu deixei de receber da empresa, ou de fato é porque a culpa foi do meu parceiro que gastou muito, a culpa foi da minha filha que adoeceu. Isso dentro de nós geralmente queremos terceirizar essa culpa. Nós queremos jogar essa culpa, às vezes, em alguém próximo da gente, mas não somente em alguém próximo da gente, no diabo. Então, eu trupiquei e machuquei, e a culpa não é minha, a culpa foi o demônio que colocou a pedra na frente e através dessa pedra eu caí. Ou a minha vida não está dando certo porque o diabo está atuando. Você já parou para pensar que isso pode ser algo que você deu alguma legalidade ou você se rendeu a essa tentação? Essa tentação, como há na definição lida, é você sentir atração a algo proibido, porque no estágio da tentação, a gente não peca ainda. No estágio da tentação, o diabo, muitas das vezes, o inimigo da nossa alma, ele nos joga iscas. Ele traz sugestionamentos, ele traz opções. É como fosse, talvez, as vozes, você não vai dar conta, larga tudo e desiste, pode fazer isso que não vai dar nada, ninguém está te vendo, pode executar isso que ninguém te vê. O diabo ele vem com esses sugestionamentos, ele vem com essas fraudes, porque no âmbito da tentação a gente não peca ou não pecou ainda. E você vai entender por isso e eu vou compartilhar com vocês mais à frente. Mas em que aspectos, pastor, nós somos tentados de fato? Nós somos tentados em vários aspectos. Nós somos tentados contra a família, nós somos tentados a largar a família, nós somos tentados em trair as nossas esposas aos nossos esposos, a gente é tentado na saúde, alimentar vícios que denigrem o corpo, álcool, cigarro, drogas, nós sofremos sugestionamentos. Outrora, outros eram viciados em algo e o diabo vem com esses sugestionamentos querendo ativar os gatilhos para que, de fato, você caia novamente nesses sugestionamentos. Nas emoções, às vezes o diabo ele vem trazendo tentações das emoções, sugestionando coisas, se entrega aos remédios, você é louco, largue tudo e a depressão vem porque se entregou de fato a esses sugestionamentos, esse nível de tentação, né? Porque o diabo ele vem trazendo esses sugestionamentos, ele vem trazendo isso aos vícios, bebidas, cigarro, jogos, vícios sexuais, imoralidades, pornografia, masturbação, prostituição, está deitando com uma prostituta, fornicação, está deitando sendo solteiro, lascívias, maus pensamentos, porque ainda você está sendo tentado, dinheiro, entrega, seja corrupto, não pague os seus devedores, vários tipos de tentação, vários tipos de tentação. Mas, como eu te disse, a tentação, ela não é um pecado. A tentação, de fato, você não alcançou um pecado, porque quando estou sendo tentado, ainda não estou pecando. E aí eu te provo trazendo Lucas 4:2.
naqueles dias ele não comeu alguma coisa, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Jesus ele é retirado ao deserto, e o diabo tenta Jesus de várias formas para que de fato ele peque. Peque, quando o diabo traz que Jesus deveria transformar as pedras em pães, o diabo está sugestionando Jesus para que de fato ele caia em uma tentação e peque. Ele está no processo de tentação e ele decide se ele cede ou não à tentação. No ambiente da tentação, nós decidimos se de fato caímos ou se resistimos a essas tentações, sugestionando para que Jesus, de fato, pulasse de um alto pináculo, ou seja, do alto templo. Ele tinha a opção de pular, porque quando ele transforma, se ele fosse transformar pedras em pães, o diabo estava sugestionando Jesus a usar o poder dele. Ele ia trazer uma vanglória, ele estaria pecando porque ele usaria o poder dele. Mas quando ele sobe no alto pináculo, o que é sugestionado a Jesus pelo diabo, o diabo tenta Jesus para que ele caia, é que ele use os anjos, o poder dos anjos, para que de fato segure ele. Mas, por fim disso tudo, no momento, o diabo, ele sugestiona e fala para o Senhor, tudo eu posso te dar, só basta você se render diante de mim. Mas Jesus, ele não cede à tentação, ele decide. Ele estava em oração, ele estava em jejum, ele estava no deserto sendo tentado. Entenda o seguinte, a tentação ela virá para nos fazer aprovados, a tentação ela virá para o nosso amadurecimento, a tentação virá para produzir dentro de nós um fruto chamado fruto do domínio próprio, um fruto do Espírito. Essa tentação ela virá para colocar em prova e para moldar o nosso caráter. Isso é o papel da tentação. E você e nós não estamos imunes a essa tentação acontecerá constantemente. Mas nós temos a opção de dizer sim ou de dizer não ao pecado, à tentação de fato, que a gente está falando do primeiro estágio do ciclo do pecado. Então, quando você diz não ao primeiro estágio do ciclo do pecado, que é a tentação, você fecha a oportunidade de entrar nesse ciclo. Quando eu falo ciclo, é uma redoma, é um redondo. Tentação, sedução, pecado e morte, fecha o ciclo. E vocês vão ver que nós falaremos mais para frente, quando você fecha esse ciclo, você desce um degrau para a espiral da degradação. E todas as vezes que você fecha esse ciclo, você desce mais um degrau nessa espiral da degradação, a nível de chegar no fundo do poço. Mas a gente não vai falar muito sobre a espiral da degradação, somente do ciclo do pecado. Então, espero que vocês entendam que no processo ou quando somos tentados, nós temos a opção de dizer sim ou não à tentação. Você tentado dizer não à tentação, você não está pecando. Você está dizendo não, você está resistindo ao mal. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Como nós podemos resistir a essa tentação? Vocês viram que quando nós resistimos à tentação, o que é produzido dentro de nós é um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Mas esse domínio próprio ele é só possível quando nós colocamos a tríplice arma de guerra. Isso é violentíssimo. Isso é violentíssimo. Existe uma arma violenta de guerra para que nós possamos tanto atacar como nos defender. E quando nós falamos de ciclo do pecado, nós estamos falando de defesa. Nós estamos defendendo para que de
fato, nós não caímos em tentação, sedução e a sedução dá luz ao pecado que gera a morte. Então, firme na palavra do Senhor, porque ela é o alicerce da nossa vida. Produza e converse com Deus através da oração, mas mortifique a sua carne. Ou seja, você está se defendendo nos 3 níveis que fomos criados. Somos seres tricotômicos. Quando nós declaramos e oramos a palavra, a nossa alma, nossas emoções está começando e a parte que é responsável por as nossas ações, as nossas condutas, elas começam a ser adestradas. A palavra, ela alimenta a nossa alma e adestra a nossa alma, responsável pelas emoções. Mas o jejum, ele adestra a nossa carne, o nosso corpo físico. Através do jejum, nós mortificamos a carne. Nós declaramos que a carne não nos governa mais. Nós declaramos que a carne não nos domina, ela não é dona de nós. Mas, quando nós oramos, nós começamos a ter uma conexão com Deus, porque nós ativamos o 3º nível, que é o nível do Espírito. Quando nós estamos em oração, o nosso Espírito, ele é ativado e nos aproxima do Senhor. Então, entenda que a tríplice arma de defesa, a arma de guerra que nós utilizamos para combater o ciclo do pecado, que é o ciclo do pecado, e você pode dizer sim ou não a essa fase, seria oração, palavra, Bíblia e jejum. Oração, espírito, palavra, alma, emoções, jejum, carne, um confronto violento nos 3 níveis. Mas nessa fase, pastor, há escape. Sim, há escape. O escape está através do domínio próprio, que é gerado através da oração, do jejum e da leitura da palavra, que, por consequência, gera um nível de intimidade com Deus. Nós não pecamos porque decidimos falar não. Nós pecamos que nós amamos incontrolavelmente a Jesus, a nível do nosso amor ser tão grande que nós não desejamos mais viver nesse mundo, mas nós desejamos viver a eternidade. O não é somente algo que nos impulsiona a não pecar, mas a entrega total a Jesus, essa é a maior arma ou ferramenta para eliminarmos o ciclo do pecado no primeiro nível, que é o nível da tentação. Filhão, filhinha, nós vamos ser tentados. A gente não é imune a essa tentação. Ela virá constantemente. Ela virá com intensidade, mas o Senhor só dá aquilo que a gente suporta aguentar. Somente aquilo que a gente consegue resistir. Somente aquilo que, de fato, nós conseguimos resistir. Você já ouviu falar de jugo? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E o jugo é um equipamento que segurava os bois para puxar o carro de boi. Mas eu entendo que um jugo, ele é para 2 animais, 2 bois. Mas quando Jesus está falando o meu jugo, eu entendo que junto com ele nós estamos. Eu entendo que quando ele fala o meu jugo, eu entendo que ele é um suporte daquele lado e nós estamos do outro, e através disso nós estamos sustentados, porque o jugo dele é suave. O jugo dele é suave, o meu jugo. O meu é dele, o dele é suave. O do mundo é pesado.
O do mundo sempre tendencia a nos destruir. O do mundo traz cargas incontroláveis, mas os de Jesus, ele é fantástico. O mais fantástico que eu não me lembro quem, que exerceu e comunicou essa palavra, é um pregador que ele disse que somente tem como vencer um vício ou um pecado com outro vício. Então, o vício que eu declaro para vocês a fazer é se entregar, se render e adorar o Senhor até que nada mais importa. E quando você chegar nesse nível, você não vai olhar mais para o pecado, porque a paixão e o amor da presença será tão grande que nada mais vai importar. Não é dizer não, é se render e se entregar a Jesus. Mas vamos continuar com relação a isso. Quando nós passamos pelo primeiro nível, que é o nível da tentação, e nós dizemos não, nós não entramos no ciclo do pecado. Mas, se de fato aceitarmos isso, nós começamos a acessar esse lugar perigoso. Eu queria trazer a definição de sedução para vocês. Sedução é o ato ou o efeito de seduzir, de induzir ao mal ou ao erro por meio de artifícios, de desencaminhar ou desonrar, valendo-se de encantos, grave essa palavra, ou promessas. Então, como que eu chamo essa parte do segundo estágio da sedução? Eu chamo que ele é o modo de fantasia, ou seja, de imaginação. O próximo slide. De pensamento ou de cobiça. O que seria isso, pastor? Você lembra quando o pastor trouxe no discipulado que quando Jesus ele declara que somente de pensar ou desejar a mulher do próximo nós pecamos, porque na lei, no Antigo Testamento, precisaríamos consumar o adultério para estarmos pecando, mas na graça que é muito mais violenta, no Novo Testamento, na graça, na nova aliança, através de Jesus Cristo, somente de desejar, de trazer cobiça, nós entramos no processo de sedução. Aqui a gente já está embodado. Aqui a gente já está entrando no nível de pecado. É como a sua mente trabalhasse e falasse assim: ei, deixa eu te falar, tá vendo essa mulher que você está olhando? Essa saia, pode olhar que não tem nada a ver. Eu sempre digo e alerto aos homens desse grupo e às mulheres também. A primeira olhada, ela é natural. A primeira olhada, ela é involuntária. Mas a segunda olhada, ela se torna imoral. Estamos sendo seduzidos. Estamos sendo seduzidos a só uma olhada. É só uma olhada, não vai estar nada. É só um vídeo, e quando nós pensamos no vídeo, e a gente já começa a pensar, e ali abre algo dentro de nós ao nível de nos entregarmos, porque o que diz a palavra diz o seguinte: sendo por esse arrastado e seduzido. Quando o diabo tenta e você cede à tentação, você entra no segundo nível através do arrastamento, o diabo ele te conduz ao modo fantasia e começa a trazer em sua mente várias vontades, aonde cria várias imagens, aonde cria vários desejos, aonde cria cobiça. Cobiça pelo dinheiro do próximo é a sedução. Cobiça, pensamentos impuros, pensamentos de vingança, pensamentos, imaginações de coisas, desejos impuros, desejos sexuais. Isso é um pulo, porque quando você cede à sedução, então você cede a esse desejo.
Preste atenção. Preste atenção. Posso cometer algum pecado que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu posso trair minha esposa, que não tem nada a ver. É o crente nada a ver. Tudo pode, tudo é lícito. Se eu usar uma roupa indecente, não tem nada a ver. Se eu usar um decote, talvez para você não tem nada a ver, mas você produz dentro das outras pessoas o olhar de pecado. Você, de fato, às vezes, você acha que você não está produzindo ou você não está pecando, mas você produz um olhar pecaminoso e uma cobiça através da outra pessoa, você induz o outro a pecar. A palavra de Deus, quando ela traz, ela nos declara que devemos agir nas atitudes morais e éticas, conforme a palavra, mas também não somente nisso, no modo de vestir. Se nós somos templos do Espírito Santo, o templo pode estar de qualquer jeito. Se nós somos templo do Espírito Santo, o templo pode falar de qualquer jeito, palavrões, palavras tórpidas. Pode ser que saia. Pode. Peça perdão. Palavras malditas, desejando coisas aos outros. Vestimentas imorais. Começamos a achar que podemos dever às pessoas e não pagar. O reino de Deus, ele trabalha através de princípios. E quando de fato descumprimos princípios no reino de Deus, estamos sendo seduzidos pelo dinheiro, estamos sendo seduzidos pelas imoralidades. Eu posso deixar de pagar o meu irmão, eu posso deixar de pagar o banco, não tem nada a ver. Existe um princípio sendo descumprido. Eu sei que nessa vida muitos estão com o nome sujo ou devendo ao SPC, mas de fato o dever não é o maior problema é você dever e não gerar dentro do seu coração uma culpa, um nível de pedir a Deus para que esse panorama mude, para que você pague essa dívida, ou que você faça algo a mais para você pagar. Temos virado crentes que, de fato, coisas que quebram princípios do reino se tornam normais. Estamos sendo seduzidos pela coisas que nós nos transformamos em crente que não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu dever meu irmão. Não tem nada a ver eu fazer fofoca com meu irmão. Não tem nada a ver eu denegrir a imagem do meu irmão. Não tem nada a ver a forma que eu me conduzo no almoço familiar. Não tem nada a ver a forma que me visto. Não tem nada a ver a forma que eu conduzo a minha relação com os meus filhos e com minha esposa. E a gente começa a virar um crente que não tem nada a ver. E aí a gente começa a achar, ou aquele que entra nesse segundo nível, que é o estágio da sedução, ele começa a achar que eu posso fazer tudo que não tem consequência. Eu tenho feito várias coisas e você vai entender no final. Eu faço tudo e não tem nada a ver. Eu faço tudo e eu estou vivo ainda, eu não morri. E vocês vão entender isso no final. Eu fiz isso e não tem nada a ver, a minha vida continua a mesma. Filhos e filhas, o reino de Deus ele trabalha com princípios. E quando quebramos princípios, Deus, ele perdoa pecados, mas as consequências ficam. Quando caímos na imoralidade sexuais, existe uma cassação, ou existe uma perseguição contra os nossos filhos. Quando nos entregamos à imoralidade sexual, os nossos filhos, eles ficam desguarnecidos no mundo espiritual. Você entende quando você está fazendo um dever e você usa aquele marca-texto? Já viu um marca-texto colorido? Quando erramos no âmbito sexual, nós estamos desenhando nos nossos filhos um marca-texto descrevendo assim: seja
caçado. Aí, mas você vai falar assim, pastor, mas por quê? Iniquidade geracional, os nossos filhos são perseguidos. O pai tem que se posicionar. Você já viu famílias que, de fato, o pai traiu a esposa, o filho traiu, depois o filho do filho traiu, há uma perseguição. O Senhor, ele é justo. O Senhor, ele é justo. O Senhor, ele é justo. Mas vai pagar, as pessoas pagam pelos erros dos pais. Não é sobre isso, filho. Não é sobre isso, filho. É sobre legalidades que são dadas através de princípio. Se o pai, como autoridade da casa, um filho, de fato, que não pode tomar as suas decisões, se o pai erra, o pai abre brecha para haver perseguições dentro do lar. Mas vamos lá. Então, você é tentado, você dá vazão a esta tentação. Aí você começa a ser seduzido pelo pecado. E aí, quando você é seduzido, você se entrega ao pecado. Você comete o pecado. Preste atenção, o texto, ele declara o seguinte: então esse desejo tendo concebido, ou seja, tendo realizado, ou tendo feito, dá luz ao pecado. Você cedeu à tentação. O diabo te diz, vai lá ver pornografia, e você viu a pornografia, você pecou. O diabo, ele te seduziu, trouxe impressões na sua mente. A sedução é o nível da fascinação, da fantasia. Trouxe uma fantasia, vai lá, atrai a sua esposa, e você a atraiu. Vai lá, fala em uma mentira, e você mentiu. Vai lá, fala do seu irmão, você falou. Fala lá, se entregue às bebedices, à glutonaria, à comida, à gula. E você, de fato, entregou a esses desejos. E esses desejos concebeu o pecado. Mas vamos continuar. Vamos continuar para que vocês entendam. Você está, ou quem caiu, ou quem cedeu à sedução, entrou no estágio do pecado. O que seria o pecado, pastor? Preste atenção que diz o dicionário, é a violação de um preceito religioso, ou seja, da lei de Deus. Desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Quando nós trazemos isso para o original, o pecado é errar o alvo. É não estar premeditado, é não estar previsto, algo que você não planejou, foi algo que aconteceu. Mas vamos lá. O que seria de fato esse pecado? Esse estágio do pecado, de fato, seria cair, cometer, se entregar totalmente às concupiscências da carne, entregue totalmente ao pecado nas 3 esferas, no corpo, se entregando às piores concupiscências, piores vícios, imoralidades sexuais, vícios, cigarro, bebida, drogas, a nível de alma, se entregando mentalmente nas emoções, pecando nas emoções, em espírito, você já não mais tem intimidade com Deus. Não é prioridade estar com Deus mais. Deus já não é prioridade mais, você não tem conexão com Ele mais, você não ora mais, você não busca mais, você não deseja mais, você não se entrega mais. E aí eu falo que esse local do ciclo do pecado é uma ponte sem volta.
Por quê? Porque após o pecado, o fruto dele, ou a consequência dele, na verdade, a consequência dele é a morte. Sabe por quê? Porque a carne, ela começa a nos dominar. Ela começa a dominar todas as nossas ações. A natureza pecaminosa, adâmica do homem caído começa a predominar. Começa a criar raízes violentas. Você se entrega totalmente aos prazeres carnais. E você, de fato, comete o pior pecado, que é trair Deus. Porque, de fato, a gente não vai se entregar mais para Ele. A gente não vai buscar Ele mais. A gente não vai desejar Ele mais. A gente não vai querer estar com Ele mais. E aí, de fato, a gente já não consegue orar mais. A gente não consegue ler mais a palavra de Deus. A gente não consegue mais e, de repente, a gente está brigando em casa. A gente está largando a família. A gente está juntando nas rodas de amigos para fazer tudo aquilo que outrora às vezes fizemos, ou que nasceu através desse, desse estágio, que é o estágio do pecado. Tome cuidado. Diga não ao primeiro estágio, que é a tentação, e você não pecou ainda. Quando você está seduzido, você está à porta da morte. Mas vamos lá. Definição e o quarto último estágio, depois que você pecou, o que resta de fato é a morte. Você sabe o que é morte? Morte, no dicionário, é interrupção definitiva ou total da vida. Você sabe o que é isso? Você sabe? Eu me arrepio todo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. É a ausência total de vida. O pecado, ele é violento, ele nos mata. Ele nos mata não somente fisicamente, mas ele nos mata espiritualmente. Veja o que diz em Romanos, pois o salário do pecado é a morte. Sabe que morte é essa? Sabe que morte que Romanos está dizendo, que na verdade o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma, aos romanos de fato, que o pecado da morte, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo uma morte física mesmo. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E quando todos pecamos, sabe o que foi alcançado e sabe o que aconteceu com o homem? Ele é permissível a morrer. Ah, mas Jesus Cristo é o nosso Salvador. E ele morre para restituir isso tudo. E a morte, ela não nos cabe mais, sabe? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você entra nesse ciclo do pecado e você termina o ciclo, começa tentação, sedução, pecado e morte. Quando você fecha o ciclo, você desce um degrau da espiral da degradação. Todas as vezes que você fecha o ciclo e quando você entra nele, você não se arrepende muitas das vezes mais. Você se entrega totalmente. Todas as vezes que você cai de novo, já começa a não gerar culpa em você mais. Já não começa a gerar culpa em você mais. Mas sabe o que tem? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Diga não ao pecado, diga não à tentação. E ela vai acontecer constantemente conosco. Talvez todos os dias, talvez todas as horas, talvez todos os momentos. Mas quando estamos diante do Rei, somente nós e Ele, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma está e o corpo, alma e espírito está totalmente entregue ao Senhor. Nesse momento não tem lugar para tentação, nesse momento não tem lugar para sedução, nesse momento não tem lugar para pecado, porque você está apaixonado por Ele, você deseja não o profano, mas sim o sacro, não o imundo, mas o santo, sabe? Esse lugar é o melhor lugar para estar. Esse lugar é o melhor lugar para estar. Mas não termina por aí. E a gente está caminhando para o final.
Qual é a expectativa desse estágio? A morte física e espiritual. Porque cada vez que pecamos mais um pouco, nós morremos mais um pouco, e vocês vão entender, e eu vou explicar isso para vocês. Morremos de fato. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia está falando de uma morte física, literalmente. Mas não existe somente essa morte física, como eu disse, mas existe uma morte espiritual. Todas as vezes que completamos o ciclo do pecado, nos afastamos mais de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que pecamos, morremos mais um pouco. Todas as vezes que pecamos, morremos mais um pouco espiritualmente. Todas as vezes que pecamos, essa morte nos leva a descer mais um degrau na espiral da degradação, até a chegada no fundo do poço. Até quando a pessoa se entrega totalmente para os vícios, até a pessoa se entrega totalmente para as drogas, até a pessoa se entrega totalmente e começa a morar na rua, até a pessoa se entrega totalmente e ela larga a família, até a pessoa se entrega totalmente, ela deixa a Deus. Antes da gente cometer um pecado físico, a gente já cometeu um pecado espiritual, nós já deixamos de amar o Senhor. Mas pastor, você está pegando muito pesado. Nós estamos traindo o Senhor. Nós estamos traindo o Senhor de alguma forma. Mas há tempo de arrependimento, há tempo de nos posicionar diante do Senhor, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, mas quando estamos em Cristo Jesus, o pecado já nos domina mais. A carne milita contra o espírito, e o espírito ele vence porque nós estamos apaixonados por ele, e não dá tempo mais de pensar nesses muitos amores que tem nesse mundo. A paixão é incontrolável. O desejo de estar com Jesus é fantástico. Ele nos completa. As pessoas dizem que o melhor de Deus há por vir. Eu digo a vocês que o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo, que morre por nós, para levar sobre ele todo um pecado de uma humanidade e nos dá vida eterna. Você tem a opção de se render a esse ciclo, ao pecado e morrer. Você tem a opção de ganhar ou receber o dom divino que está em Cristo Jesus, como diz em Romanos. Quando você morre, cada vez fica mais difícil você orar. Cada vez fica mais difícil você ler a palavra de Deus. Cada vez fica mais difícil você jejuar. Cada vez mais, fica mais difícil de você seguir o Evangelho, os ensinamentos de Cristo. E, principalmente, cada vez que você peca e morre, essa morte te afasta totalmente de Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado, meu irmão. Todas as vezes que pecamos, nos afastamos de Deus. Preste atenção no que diz Mateus 24:12, devido à maldade, ou à malícia, ao pecado, o amor de muitos se esfriarão. Quando a gente fala de maldade, ela tem aumentado. O pecado tem aumentado. E esse amor tem se esfriado. Você consegue, de fato, manter essa chama? Você, de fato, consegue vencer o pecado? Pastor, eu caí no pecado. Pastor, de fato, eu estou preso no pecado. Pastor, o que eu faço? Identifique. Existe algo que você tem que fazer, identifique. Identifique que você está pecando, fala com o Senhor. Senhor, veja de fato que você pecou, eu estou pecando nisto. Estou pecando na área sexual. Você identificou aonde você está errando. Você pode orar e pedir o Espírito Santo, talvez, porque tem pecados que são inconscientes e a gente não sabe ou não percebe que a gente faz.
Quais são eles? Talvez uma palavra que você desferiu a uma pessoa e ela foi muito, muito forte. Ou às vezes você está em rodas e você solta algum comentário e se torna imperceptível e você acha que está tudo bem. Mas depois que você identificou, você confesse. Confesse. Fala, Senhor, eu pequei. Eu errei nisso, 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 nisso. Após isso, se arrependa-se. Arrependimento é trazer uma profunda comoção, um profundo aquebrantamento. Gera dentro de você alguma dor violenta a nível de você não querer fazer isso mais. E por fim, quando você se arrependeu, mude os hábitos. Um fruto verdadeiro de um verdadeiro arrependimento é mudança de conduta, é virar uma nova criatura em Cristo Jesus, é ter nova mentalidade transformada em Cristo Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu e Cristo, você e Cristo, é um. É um. Deseje, anseie viver plenamente na presença do Senhor. Deseje isso mais do que as suas próprias forças. Deseje isso mais do que o ar que você respira. Deseje isso mais que as próximas batidas do seu coração. Deseje e anseie pela presença do Senhor. Deseje. Se você errou, se arrependa, confesse, mude de hábito e volte para Cristo. Porque se você continuar fechando esse ciclo do pecado, todas as vezes que você completa, você desce mais um degrau para a escada da espiral da degradação, e o lugar que nos resta é o fundo do poço. Mas aqueles que vivem com Cristo, que já estão crucificados com Cristo, que seguem os seus preceitos, os seus princípios, os seus ensinamentos, que tem uma vida devocional, que tira um tempo para Deus, que o Senhor se tornou prioridade na vida. A vida dele nunca mais será a mesma, e nada será como antes mais. A vida dele será mudada em Cristo Jesus. Se entregue. Não se entregue ao ciclo do pecado, mas se entregue ao melhor lugar que nós podemos estar, que é no colo do Pai. Amém? É isso. Pastor, você está por aí, ou pastora? A paz, amados, estou aqui. Pode Pode orar. Pode Shalom, orar? shalom. Pode orar, pode orar, dar o encerramento e perguntar se alguém está com dúvida. Pessoal, alguém ficou com dúvida? Pode perguntar, porque foi muito conteúdo. E se vocês tiverem dúvida, eu esclareço para vocês, tá? E às vezes esse ambiente aqui é um ambiente seguro, às vezes não é um ambiente seguro. E você pode perguntar, pastor, eu não entendi isso. Pastor, como que funciona isso? Pastor, nesse estágio, como que é? Pastor, como que eu saio desse lugar? E às vezes você ficou com dúvida. Fique à vontade para perguntar por esse e-mail, que é um Meet. Mas se você quiser me fazer alguma pergunta ou quiser conversar sobre algum assunto, o meu telefone ou o telefone do pastor aí está disponível aí ou da pastora para vocês perguntar, tá bom? O meu está disponível, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade. Alguém com dúvida? Dá um joinha aí pra gente.
Está tudo bem? Então, ninguém com dúvida, né? Então, fechou. Ficou claro? Ficou com dúvida? Tá todo mundo claro, tá todo mundo entendido. Então, fechou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, juntos. Nós te agradecemos, Pai, por ter compartilhado tantas coisas conosco. E para, de fato, Pai, a gente saber, Pai, que o melhor lugar para a gente estar é nos entregar para o Senhor Jesus. Não somente nos entregar, mas que o Espírito Santo produza em nós os frutos do Espírito. Que de fato, Pai, nós tenhamos um coração contrito e aquebrantado. E que de fato, Pai, nós possamos nos entregar incontrolavelmente para Jesus. A nível, Pai, de sermos apaixonados, chorar na presença dEle, contar tudo para Ele, contar tudo para o Pai. Pai, eu te peço também, Pai, se há alguém perdido, Senhor, no ciclo do pecado, meu amigo Espírito Santo, a tua palavra nos diz que tu convence do pecado, do juízo e da justiça. Comece a atuar, meu amigo. A nível que, de fato, Pai, os irmãos eles possam, Senhor, confessar ao Senhor para que sejais perdoado, mas confessais também para os irmãos para que seja curado, Pai. Porque esse ciclo, Pai, traz morte e escassez. Morte física, mas também traz escassez, Pai, financeira, escassez espiritual, porque nós sabemos, Pai, que os céus não é pobre, mas o céu é rico para aqueles que são filhos, para aqueles que de fato estão debaixo do governo e do senhorio de Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, e sabemos pela fé que o maior dom que o Senhor pode nos dar é o dom da vida. Mas nós sabemos também, Pai, que de fato nós precisamos nos entregar ao Senhor em corpo, alma e espírito, Pai. Então, de fato, Pai, eu declaro aqui diante dos meus irmãos e amigos que eu me entrego e eu tenho certeza, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor também possa convencer cada um, Senhor, de tudo que foi dito, Senhor, que o Senhor traga clareza de tudo que foi falado. E, Pai, muito obrigado por esse tempo junto. Em nome de Jesus, amém, amém. Tchau a todos, Deus abençoe.